Ué, vocês já estão aqui? Ué. Já que estão aqui, vamos gravar vídeo, né? Seja bem-vindo ao canal do Estranho. E hoje o vídeo é sobre o reino de Deus. Princípios do reino de Deus que você precisa saber. E eu não sei porque que eu estou me movendo na cabeça. Mas fica aí, porque o vídeo de hoje é do reino. O texto base para o vídeo de hoje é João capítulo 1, versículo 35 ao 51. Que eu não vou ler aqui porque, tipo assim, é gigante o texto. Mas ao longo do... Mas você pode parar aí na sua Bíblia. Eu sei que você tem uma Bíblia aí. Eu sei que você tá com uma Bíblia do seu lado aí, porque você não assistiria esse vídeo sem uma Bíblia do seu lado. Então eu sei que você tem uma Bíblia e você vai ler. No reino de Deus, os princípios e valores são, assim, um pouco diferentes em relação aos princípios e valores do mundo. E você, como cristão, tem a obrigação de saber e de se, vamos dizer assim, se alinhar a esses princípios. Porque uma vida cristã saudável só é possível quando você se alinha com esses princípios. E eu não consigo ficar quieto, sentado na cadeira. Meu Deus. Você precisa conhecer esses princípios e você tem que andar em harmonia com eles. No primeiro capítulo do livro de João, nesse texto aqui que eu citei, a gente pode encontrar 5 princípios do reino que nós precisamos saber. E que nós precisamos praticá-los. O primeiro princípio, ele é ele é uma pergunta, que é a seguinte: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Essa foi a resposta que Deus deu para Natanael, quando Filipe veio dizer que eles tinham encontrado o Filho de Deus, que eles tinham encontrado o Messias. E aí Filipe disse, ele é um nazareno e tal. E aí Filipe disse, mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E qual que é o princípio nessa pergunta? Qual que é o princípio? Então, Deus, ele só usa os improváveis. Ele só usa aqueles que não são. A palavra de Deus diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. E Deus pega as coisas que não são para envergonhar as que são. Deus pega aqueles que não são para envergonhar os que são. Ele pega os, sei lá, os burros para envergonhar os sábios, os inteligentes. Essa é a lógica de Deus. Agora, por que ele faz isso? Para que toda a glória vá para ele, para que o homem não tenha do que se glorificar, do que se gloriar. Sabe, o mover de Deus, ele sempre tem vindo de cidades menores. Ele sempre tem vindo de homens que eles são incultos e que eles não estão do padrão da religiosidade. Se você se julgar mais culto ou mais conhecedor em relação a Deus, pode ter certeza que você tá fora do mover de Deus. Se você é uma daquelas pessoas que julga saber muito, entenda uma coisa, a Bíblia diz que você ainda nem aprendeu como convém saber. O segundo princípio é que o reino não é dos primeiros. No texto a gente pode ver alguns discípulos vindo a Jesus. A forma como Jesus se relaciona com esses discípulos se mostra a realidade do reino de Deus. A primeira coisa que a gente vê é o princípio do segundo na Bíblia. André veio primeiro, só que Jesus ele, vamos dizer assim, ele lançou uma palavra sobre Pedro, que era o segundo. Filipe veio primeiro, só que Jesus falou com Natanael. Entenda, nada na Bíblia, nada, absolutamente nada na Bíblia é por acaso. Isso que aconteceu aqui, de Jesus falar com os segundos que vinham, também não é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão, nada é por acidente. Deus, ele sempre rejeita o primeiro e escolhe o segundo. E isso pode ser visto em toda a história da Bíblia. Caim era o primeiro, mas ele foi rejeitado e Abel foi aceito por Deus. Ismael foi rejeitado, só que Isaac, que era o segundo filho, foi aceito. Esaú foi rejeitado e Jacó foi escolhido. Moisés morreu no deserto, mas Josué entrou na terra prometida. Saul foi deixado de lado e Davi foi levantado como um rei. Nós precisamos entender que os últimos serão os primeiros. Assim como Jesus diz, os últimos vão ser os primeiros. Os servos vão ser os primeiros. Se você deseja ser usado por Deus, nunca se coloque numa posição onde você sabe mais, numa posição de onde você é o primeiro, ou numa posição onde você é uma espécie de patriarca ou uma espécie de pioneiro. Posicione-se de uma forma, posicione-se como alguém que recebe um manto, que participa de uma linhagem espiritual e que recebe uma herança. Porque são essas pessoas que manifestam a glória e o reino de Deus. Isso é assim. Isso é assim porque o primeiro sempre representa a velha aliança, representa o primeiro Adão. E o segundo sempre representa a nova aliança, representa o segundo Adão, que é Jesus. O terceiro princípio é que nós só podemos participar do reino através da transformação. Isso fica evidente no versículo 41 e 42. Evidente não, mas
Jesus ele meio que exemplifica isso nesses versículos. Quando Jesus encontrou Pedro, ele disse que ele seria chamado Cefas, ou Pedro. Essa situação de mudança de nome é descrita lá em Mateus 16, do versículo 13 ao 20. E aponta para a transformação das nossas vidas, nos tornando úteis para a edificação da igreja. Olha, a forma como a igreja ela é edificada é através da transformação de pessoas. Transformação de pessoas de Simão para Pedro. Porque quando acontece essa transformação, você é transformado numa rocha viva. E quando você se torna uma rocha viva, você está apto a ser parte do corpo e a edificar a igreja. Na palavra de Deus, ter o seu nome mudado significa ter sua vida transformada. Isso aconteceu com Pedro nessa ocasião e também aconteceu com Jacó, quando a Bíblia relata que ele lutou com Deus. Isso aconteceu com Pedro e ele foi uma pedra para a edificação da igreja. Mas isso deve acontecer com todos nós. Todos nós devemos ser transformados em rochas vivas, para que a igreja de Cristo ela possa ser a igreja de Deus. Ela possa sim ser, edificada. Que todos nós possamos juntar cada um a nossa rocha e juntos nos formarmos um corpo. O quarto princípio é o reino de Deus sendo o céu aberto. A palavra que Jesus liberou sobre Natanael era a realidade do reino de Deus. E ela é uma referência ao sonho que Jacó teve lá em Gênesis 28, do versículo 12 ao 19, que eu vou ler aqui. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar! É casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, bem de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Na visão de Jacó, a gente tem alguns elementos que podem ser listados aqui. Havia uma escada que ligada na terra e no céu. Jesus deixa claro no versículo 51 que ele era essa escada. Jacó chamou o lugar da visão de Betel, que quer dizer casa de Deus. Isso mostra que a igreja, sendo o reino de Deus, é também uma escada que liga a terra ao céu. Depois disso, Jacó pegou uma pedra, colocou azeite sobre essa pedra, ungiu essa pedra e colocou essa pedra como coluna. Isso aponta para a edificação da igreja. Nós devemos ser feitos pedras vivas, para que nós possamos edificar a igreja de Deus. Onde houver pedras cheias do Espírito Santo, ali vai haver um céu aberto. E a edificação da casa de Deus vai existir naquele lugar. E o último e quinto princípio é sendo filho de Deus e filho do homem para trazer o reino de Deus à terra. E eu estou errando muito as falas aqui, mas eu não vou cortar, porque dá trabalho. É interessante que Natanael confessou que Jesus era o Filho de Deus, mas Jesus se referiu a si mesmo como Filho do Homem. Essa distinção é muito importante. Somente quando a gente crê em Jesus como Filho de Deus é que nós podemos receber a vida. E eu estou errando muito. Para. Porém, é compreendendo Jesus como Filho do Homem que nós podemos verdadeiramente desfrutar das riquezas do reino de Deus como verdadeiros filhos de um rei. Foi como homem que Jesus ele executou a redenção, mas é como Deus que Jesus nos dá a vida. Agora eu queria deixar duas perguntinhas para você responder para você mesmo. A primeira pergunta é: quem é o reino de Deus? De que forma você pode participar do reino de Deus? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, comenta alguma coisa, pede temas, favorita esse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha pra todo mundo aí que você conhece. Faz aí, vai compartilhando aí. Sabe, se você conhece, se te edificou de alguma forma, se você conhece alguém que precisa saber sobre isso, que precisa desses princípios, porque todo cristão precisa desses princípios, compartilha esse vídeo, mostra esse vídeo pros seus amigos. E seja edificado, ore em relação a isso. Muito obrigado por ter assistido, por ter acessado e falou.